Muitos gateiros e gateiras amam aquela caixa de areia fechada, porque muitas vezes é melhor com relação ao odor, né, da urina e do cocô do seu gato, que fica um pouco mais retido, porque fica esteticamente mais bonito, às vezes evita sujeiras, né, por exemplo, quando seu gato sai da caixa de areia para eventualmente cair uma areia fora da caixa, então muita gente prefere por comodidade. Mas a questão é, será que os gatos têm preferência por caixa de areia fechada? Já adianto que, no geral, é óbvio que a gente não pode sempre falar a palavra sempre, nunca, né? Generalizações é algo complexo. Mas, no geral, 99% das vezes, os gatos não vão gostar de caixa de areia fechada, com raríssimas exceções quando a caixa de areia não atende a esses itens que eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro item, pessoal, é porque o gato, ele gosta, principalmente no momento de urinar e defecar, que é um momento de altíssima vulnerabilidade para esse gato, que os gatos são espécie presa, igual a gente já falou várias vezes aqui, então ele tem a necessidade de ter essa percepção ativa, ficar olhando para os lados e falar, pô, será que vai vir um predador aqui? Pô, será que meu irmão gatinho vai chegar pelo lado esquerdo? Pô, será que vai acontecer alguma coisa aqui atrás de mim? Então ele gosta de ter essa visão geral do ambiente, principalmente, isso é potencializado quando ele vai urinar e defecar. Como eu falei, é um momento de vulnerabilidade para o gato, além de que ele é espécie presa. Então, justamente por causa disso, os gatos eles gostam de poder enxergar, observar ao seu redor nesse momento vulnerável deles. Então, esse é o primeiro item, um dos mais importantes que justifica o porquê que os gatos têm uma preferência por caixa de areia aberta e não pelas caixas de areia fechada. Outro item importante é porque os gatos eles gostam de girar, né, de poder se movimentar para poder tapar, para poder cobrir com a areia o xixi e o cocô que ele fez. Então é normal dos gatos fazer isso, é um comportamento natural deles. E a partir do momento que você coloca eles numa caixa fechada para fazer cocô e xixi, essa movimentação, esse comportamento que é natural deles vai ser evitado, porque ele não vai ter espaço suficiente para isso. Outro problema bem grande com relação a essas caixas de areia fechada é que geralmente elas são muito pequenas. Então esse é um problema geral. A maior parte das caixas de areia que são vendidas nos pet shops, aqui no Brasil principalmente, já são pequenas, aquelas caixas de areia abertas. Agora, as caixas de areia fechadas são ainda menores. E isso aí gera um problema gigantesco, porque o tamanho correto da caixa de areia para o seu gato é 1,5 vezes o tamanho do narizinho dele até o rabo, então do início do rabo. Então, por exemplo, minha filha aqui, biquiquinha, eu pegaria do começo do nariz dela, do focinho, até o começo do rabinho. Supondo que deu 40 centímetros. Eu teria que pegar esses 40 centímetros e multiplicar por 1,5. Daria, nesse exemplo, 60 centímetros. Então, o tamanho ideal dessa caixa de areia para a minha filha seria de 60 centímetros. E, cara, é extremamente difícil você encontrar uma caixa de areia fechada com esse tamanho. Já é difícil encontrar uma caixa de areia aberta com esse tamanho. Imagina uma fechada. Tá? Então os gatos eles têm essa necessidade de ter um espaço maior para poder realizar o seu cocô e seu xixi da maneira correta. E outro erro que essa caixa de areia acaba levando, e por isso que os gatos não gostam, é porque ela não permite rotas de fuga. Então os gatos, mais uma vez, por serem espécie presa, e principalmente nesse momento que é vulnerável, que é o momento de urinar e fazer cocô, eles precisam identificar, além de ter a percepção ativa do espaço, igual eu falei no começo, acho que foi a primeira justificativa que eu dei, ele precisa ter rotas de fuga. Caso aconteça alguma coisa, um irmão dele vem, ou por exemplo um predador chegue, ele precisa ter como sair daquele local, no caso da caixa de areia, por mais de um local. Então, ter várias rotas de fuga, ou pelo menos 2 rotas de fuga. A caixa de areia fechada, ela te impossibilita ter várias rotas de fuga, só te possibilita poder sair pela frente. Isso aí pode ser estressante para o gato e pode levar ele a ter problemas comportamentais e também urinar e defecar fora da caixa de areia, porque ele evita aquela caixa de areia fechada. Pegaram a ideia? Mas aí você vai dizer, Fialho, então sempre
sempre vai valer a pena caixa de areia aberta e não caixa de areia fechada. Não, não é regra. Como eu falei, sempre tem exceções. E a gente já encontrou algumas caixas de areia fechada, só que são bem caras, que são enormes. E elas atendem a todos esses itens que eu trouxe que são negativos da caixa de areia fechada. Essas caixas que a gente pegou como exemplo, que são caixas enormes, fechadas, toda bonitinha também, design pronto, mas tudo acima de R$ 1.500. Cara, ela é enorme. Então o item do tamanho da caixa de areia fechada que eu mencionei não existe, porque ela é enorme. Então a caixa de areia que você vai colocar dentro dessa mobília aí fechada, toda feita para gatos urinarem e fazerem cocô, a caixa de areia vai ser enorme lá dentro. Então já resolveu o problema do tamanho. Com relação à percepção ativa do espaço, já é resolvido porque essa mobília, né, essa caixa de areia gigantesca, enorme, fechada, ela tem vários vãos que você consegue observar o que está vindo ou saindo. E ela é bem arejada. Por ter esses furos, esses vãos, ela fica mais arejada também. Então resolve essa questão, porque o gato consegue enxergar ao redor, apesar de não ser aberto, mas tem as brechas ali, então ele consegue observar. Então mais um problema resolvido. E por fim, com relação à rota de fuga, que na caixa de areia fechada só tem uma. Nessa caixa de areia que a gente falou que foi uma mobília toda pensada, que custa caro inclusive, tem duas rotas de fuga. Tem uma pela frente e uma pela parte de trás, assim, na lateral. Então, olha só, resolveu também o problema de rota de fuga. São duas. Mas foi o que eu falei, é uma caixa de areia fechada enorme, foi uma mobília na realidade que foi feita, pensada para atender todos esses itens e para evitar os problemas da caixa fechada de areia tradicional que a gente encontra aí nos pet shops. Então, acabei de trazer um exemplo na prática de uma exceção à regra de uma mobília / caixa de areia fechada que faz sentido sim para o seu gato. E atende também a necessidade do humano de ter algo mais bonito, mais estético ali. Para quem, obviamente, não gosta de deixar a caixa de areia exposta. Então, trouxemos aqui, de fato, o gato não gosta de caixa de areia fechada, mas você se preocupando com esses itens, as justificativas que eu trouxe aqui, você tentar sanar essas justificativas, vai facilitar e vai tornar esse problema menor, ou às vezes até inexistente, principalmente se você pegar uma caixa de areia fechada igual a que a gente mencionou aqui, como exemplo de uma exceção à regra. E você que ama gatos, assim como a gente lançou a primeira loja oficial para gateiros e gateiras do Brasil. Se você ama gatos assim como nós e quer externalizar o seu amor por eles, para que todo mundo veja, acessa aqui na descrição e no link, no comentário fixado aqui também vai ter um link para você conhecer a nossa loja. Tem mais de 30 modelos diferentes de blusas tão lindas quanto essa que você está vendo aqui. E obviamente se inscreve aqui no canal se você ama gatos e quer continuar recebendo vídeos relacionados a isso. Você ia falar alguma coisa, Vida? Eu ia falar que em casas multicat, ou seja, que tem mais de um gato, pode potencializar os conflitos ou então ser um dos motivos principais, essa questão da caixa de areia fechada. O que pode, além de potencializar aí a chance de doenças urinárias, porque o gato fica estressado, ele deixa de usar a caixa de areia por medo, na maioria das vezes, porque ele entra ali, não tem a rota de fuga e fica naquela insegurança e ansiedade, porque tem ali uma iminência de ser atacado dentro da caixa. Então isso aí pode potencializar os conflitos e potencializar os problemas relacionados à questão urinária do gatinho, porque ele fica retendo a urina, retendo as fezes e pode dar aí vários problemas relacionados à saúde dele só por conta da caixa. A gente aumenta a caixa, aumenta a dispersão das caixas pela casa e prioriza as caixas abertas, e o que pode aí melhorar toda essa questão de problemas que a gente acabou de dizer. Top, gente. Fiquem com Deus, se inscrevam e